Olá, bom dia. Estou abrindo aqui o Instagram também para fazer uma live só. Olá, bom dia. Bora, vamos realizar as coisas boas da vida? Sou Sheila Querido, psicóloga e consteladora familiar. Vou mandar aqui um aviãozinho. Terça-feira passada não pude estar por aqui, mas estou aqui de volta para mais uma live de costume, na terça-feira de manhã, 8 horas. Antes eu fazia 7h30, dá tempo de vir, chegar da academia, tomar um banho, estar aqui sem problemas. E aí, como você está? Como passou esses dias? Como anda? Tô mandando aqui uns aviãozinhos para algumas pessoas queridas, quem sabe dá para passar por aqui, né? Importante. Vamos lá. Como você está? Só mais um pouquinho, gente. Aí, tá bom. Vamos lá. É que tem muita gente querida aqui, né? Vamos mandar, vamos mandar, vamos mandar. Vamos lá. Bom dia, Ana Paula. Seja muito bem-vinda. Hoje eu vou falar de procrastinação. Será que é procrastinação ou é lealdade invisível? O que que vocês acham? Quando é que a gente precisa fazer alguma coisa, mas a gente adia? E geralmente a gente adia aquilo que a gente acredita que pode levar a gente para o mais da vida, mais realizações, mais coisas boas. E mesmo assim, a gente não consegue. Bom dia, Sandra. Tudo bem? Seja muito bem-vinda novamente. A gente vai procrastinando aquilo que é importante para nós. Antes de falar desse assunto, eu quero agradecer as pessoas que estiveram ontem no workshop sobre diagnóstico sistêmico de trabalho e dinheiro. Foi bem interessante, as pessoas ficaram bem intrigadas, né, quando perceberam muitas vezes que existe ali uma ressalva em relação ao trabalho, em relação ao dinheiro. Quem não, né, gente? Quem nunca? Quem nunca teve algo nesse sentido? E poder fazer o diagnóstico. Para que fazer o diagnóstico? O diagnóstico é como se fosse uma foto, um raio-x, uma tomografia que mostra onde está o problema, onde é que está o problema. E depois a gente pode fazer algo para se sentir melhor. O diagnóstico sistêmico é muito utilizado nas empresas, né? Diagnóstico empresarial, inteligência sistêmica, que muitas vezes as empresas não sabem onde é que está o nascedouro da dor, do problema que ela tem, um problema recorrente, um problema com produção, um problema de vendas, problemas de relacionamento dentro da empresa, problemas de gerenciamento, até mesmo, André, querida, André esteve no diagnóstico ontem, né, André? Os problemas, né, nas empresas, os problemas gerais, de uma contratação, desde mudança de donos, né, gerenciamentos. Então, o diagnóstico empresarial mostra onde está a verdadeira dor, o motivo daquele entrave dentro da empresa. E, geralmente, né, quem contrata as constelações, olá, olá, Cati, olá, Kátia, doutora Kátia, que legal. Geralmente, nas empresas, mostra ali qual é onde está mesmo o verdadeiro problema e depois senta-se e faz um planejamento estratégico para melhorar aquilo. Então, quando a gente olha alguma coisa dentro do diagnóstico sistêmico, não tem como desver mais. Traz ali uma profunda verdade, né? Já tivemos empresas automobilísticas, empresas de telefonia, empresas. Eu tenho a minha professora Cláudia Cruz, ela trabalha para o Santander, né, de uma forma full-time lá para várias questões. Eu já participei de congressos onde a Caixa Econômica Federal faz conciliações para as questões de inadimplência, né, onde um é o representante do imóvel, outro é o representante do cliente, outro é o representante da Caixa Econômica. E ali eles conseguem ver qual é o verdadeiro problema e como faz, né? Ana Paula, como faz para o diagnóstico sistêmico? Opa, Ana Paula, se você quiser,
a gente pode conversar e eu posso mostrar para você na íntegra como é um diagnóstico sistêmico, tá? E outras pessoas também que estão por aqui, né? É só a gente marcar um horário. E o diagnóstico é uma constelação estrutural, né? Quem já estudou constelação estrutural, então o diagnóstico ele serve para trazer, é igual um diagnóstico, igual um exame médico. O médico, a gente vai ao médico e o médico fala assim, por favor, faça lá o exame de sangue, o hemograma. E aí o hemograma vai mostrar o que, qual o problema que a gente está. Ah, vai lá, tira a chapa para ver se quebrou algum osso do seu corpo. Ou vamos fazer uma tomografia para saber se existe algo mais profundo. O diagnóstico sistêmico é isso. Ele vai neste caminho, né, de examinar e mostrar para você o resultado de algo que está presente em você e você ainda não deu conta. É como a gente visita lá o inconsciente e traz para si a consciência. E a partir dali você pode escolher o que fazer. Ah, eu preciso, a partir disso, fazer uma terapia, ou a partir disso, fazer ah, procurar um médico, a partir disso fazer uma constelação, a partir disso, né, ficar mais alerta na minha vida, ou conversar com alguém da minha família, né? Então, é muito interessante, eu gosto bastante, né? Eu já tive insights homéricos só no diagnóstico sistêmico de mudar minha vida. Por exemplo, em um diagnóstico sistêmico, eu, quando comecei a oferecer cursos de constelação, quando eu estava com vontade, quando eu estava planejando, né, junto de uma outra pessoa, eu percebi que eu estava me boicotando de um jeito que eu estava mais abraçada ao boicote do que a ação de realizar os cursos. E a partir dali eu tomei um gás que eu já fiz, né? Já ofereci curso de constelação familiar para 16 turmas, né? Estou aí ensaiando aí para lançar a 17ª turma. Então, chega uma hora, a gente só de olhar aquilo já pode trazer muita força para a gente, né? Olá, Carlos, seja muito bem-vindo. Vamos lá, então vamos falar, procrastinação ou lealdades invisíveis? Será que às vezes a gente fala, ah, estou procrastinando, ah, eu procrastino sempre, sempre fico adiando, ah, eu me boicoto muito. Será que é boicote mesmo? Será que a gente tem uma força maior? Ontem eu estava escutando uma live, uma entrevista, né, de um guru indiano, né? Eu gosto de ouvir também. Olá, Cleiton. Clériton, desculpa. É, e ele estava falando, né, que inocência nossa de achar que o que está acontecendo conosco hoje, agora, é somente uma questão da influência do nosso viver de agora, né? Nós somos representantes de milhões de pessoas, né? Nós somos descendentes, né? Se a gente tem aquela tabela, né, que as pessoas fazem, que eu gosto muito, nós somos filhos de dois pais, netos de quatro avós, bisnetos de oito bisavós, tataranetos de 16 tataravós, e aí vai, né? 10 gerações em 300 anos dá mais de 1.400 pessoas, sem contar tios e tias. Então, nós somos compostos, né, de muitas ressonâncias morfogenéticas, né, vamos dizer assim. A biologia explica isso. Nós somos o resultado da genética de centenas de pessoas. E seria muita inocência nossa pensar que isso é só que nós somos só a pessoa que está aqui, que a nossa genética tem a ver com o nosso pai e com a nossa mãe. Então, nós somos moldados, cada um dessas pessoas da nossa ancestralidade foram influenciadas pelo clima, foram influenciados pela comida, foram influenciados pelos acontecimentos da época, foram influenciados pela educação, pela cultura de onde eles viveram, que muitos deles a gente não tem noção do que eles viveram, né? A pressão climática que eles viveram, a pressão psicológica que eles viveram, a pressão da saúde que eles viveram, né? Tem um recorte, né, que fala
Eu desenvolvi pressão alta depois de 40 e tantos anos, né? É a Carol. Eu falei, Carlos, é a Carol. Agora que eu reconheci você, Carol. Eu estou precisando trocar de óculos. Bom dia, Carol. Desculpa. É, então, né, por exemplo, eu desenvolvi pressão alta e minha família inteira tinha pressão alta, assim, eu cresci numa família que meu pai tinha pressão alta, minha mãe tinha pressão alta, minha avó teve, minha avó paterna teve AVC, minha avó, né, então, meu tio paterno teve AVC. Então, aí, um dia, eu ouvindo uma história, né, das pessoas, meu pai tem a influência negra e a influência portuguesa, né, minha avó paterna ela era filha de portugueses. Ah, mas isso a gente, né, a gente não sabe. Eu não sei lá o que aconteceu lá com os portugueses, mas com os negros da minha família eu sei, que eles ficavam tanto tempo sem comer, né, num processo de inanição, que eles desenvolviam, quem reservava mais o sal dentro do corpo sobrevivia mais a ponto de conseguir comer alguma coisa e sobreviver. Então, a pressão alta foi um modo que o organismo das pessoas negras desenvolveram para poder sobreviver. Hoje não precisamos mais disso, mas o resultado disso permanece em nós durante mais de 3 gerações, mais de 4 gerações. E o que em nós ainda está presente que a gente não tem nem noção do porquê, né? Eu faço esse recorte aí da pressão alta, mas quantas coisas estão em nós que a gente não sabe o porquê estão em nós. As nossas atitudes, a gente não imagina por que que a gente age de determinadas formas, né? A gente não tem fotos dos nossos antepassados, mas se a gente olha, olha já, que delícia, minha prima aqui. A gente não tem fotos dos antepassados, mas de repente, se tivéssemos fotos, a gente encontraria alguém muito parecido com a gente, né? Então, a gente não tem noção. Então, muitas vezes a gente confunde aí essa nossa questão de procrastinar pensando que é uma atitude pode ser algo biológico, pode ser uma falta de vitamina, falta de proteína, pode ser algo que aconteceu na nossa vida, que fez com que a gente travasse um pouco e não tomasse a decisão no momento exato, na hora certa. Mas nós vamos pensar que nós somos o que a gente traz para a consciência é a pontinha do iceberg, né? A gente é um todo que a gente ainda nós somos um ser desconhecido para nós mesmos. E principalmente quando a gente não conhece a nossa história, a gente fica mais vulnerável ainda, porque a gente começa a repetir. Bom dia, minha querida prima. A gente começa a repetir e, e, e a gente não tem noção do que a gente está repetindo, do que a gente está sentindo. Se é isso na questão da nossa saúde, é isso também na questão das nossas atitudes, né? Às vezes a gente está em lealdade com aqueles que não conseguiram, e às vezes, né, o conseguir realizar coisas importantes no nosso dia a dia, na nossa vida e na nossa profissão, muitas vezes traz uma culpa, né? Puxa, se os meus pais, se os meus irmãos, se os meus primos, se os meus tios não conseguiram, como que eu estarei sozinha nisso? Eu nem sei como navegar nesse mar novo aí, né? Tem alguém aqui, Greco, dizendo: Bom dia, vamos marcar uma entrevista. Aqui eu faço entrevista. Aqui um dia. Opa, bora lá, me chama no direct e a gente conversa. Vamos lá. Então, vamos pensar: será que é apenas uma procrastinação mesmo? Ou é algo mais profundo que causa aí os adiamentos das coisas boas? Não é só preguiça, é muito fácil rotular a preguiça. Eu lembro de uma constelação que eu assisti de um garoto de 18 anos e a mãe dele falava: ele é preguiçoso, ele acorda tarde, ele perde a hora. Na verdade, esse garoto ele tinha TDAH. E o que estava ligado no TDAH dele? Que foi muito interessante, muito forte a constelação dele. Não foi eu que facilitei, eu participei. Foi até o Décio que facilitou em São José dos Campos.
O garoto, ele estava ligado que o avô dele, um tio-avô dele, foi assassinado pelo amigo. Uma briga que eles começaram a ter, começaram a brigar, começaram. E aí o amigo esfaqueou o tio-avô. Lá no inconsciente dele, é como se ele tivesse parado ali tentando socorrer aquele tio-avô. Ele conheceu esse tio-avô? Ele não conheceu. Mas o inconsciente dele trouxe lá, do mesmo jeito que a gente traz as nossas formas físicas, ele trouxe o inconsciente dele e ficou ali marcado aquele momento de do crime. É como se ele quisesse salvar. Sabe quando a gente fica ali olhando uma cena e a gente não sabe o que fazer? Então imagina que a sua energia inconsciente está lá parada tentando salvar alguém que já morreu, que já não existe mais, mas o inconsciente está lá naquele lugar assustado, né, parado, não sabendo o que fazer, né? Muitas constelações que eu facilitei, as pessoas estão paradas em algum lugar da vida, ou estão num velório esperando o morto que ele tanto amava ressuscitar, ou estão lá querendo, né, indignados com aquilo, querendo uma justiça de alguma coisa, ou estão lá esperando um carinho de um pai e de uma mãe que não recebeu na infância. E isso, gente, consome a nossa vida. Se a gente não acessa o nosso inconsciente para descobrir onde está esse nascedouro aí, né, desse medo de errar, ou medo de crítica, de julgamento, ou às vezes se sobrecarregando demais para não conseguir fazer o que realmente merece. Tudo isso pode ser comportamento que está ligado a uma dor mais profunda, mais íntima, né? E a gente não consegue, muitas vezes, detectar isso. Por quê? Está lá no mais profundo de nós. Eu não sei se vocês já assistiram aquele desenho animado Divertidamente, né? O episódio 2 traz isso. Aquilo que é muito difícil para nós, que parece que a gente não precisa usar, é jogado lá no calabouço do inconsciente, mas fica lá tremendo lá, né? Às vezes acontece alguma coisa aqui, por exemplo, terei uma promoção, né? E já vi pessoas, né? Já vi pessoas que, quando estava indo para a entrevista, aconteceu um acidente. Aí não pôde, foi para o hospital, não pôde fazer a entrevista, não pôde fazer a prova, né? Alguns dos nossos colegas chamam isso de pré-queda, né? Quando a gente vai para realizar uma coisa nova, acontece algo que impede. Então, é muito interessante isso, como o inconsciente, né, muitas vezes age de uma forma que parece que atrapalha, mas não é o inconsciente, é uma parte nossa, não é só o inconsciente, né, é uma parte nossa lá no inconsciente que está ligada com algumas dores, algumas vezes nossa e muitas vezes dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, que parece que corta ali aquela oportunidade, né? E a gente acha, ou dá preguiça, ou a gente perde a hora, ou acontece alguma coisa. Isso pode estar ligado ao medo, muitas vezes, de quebrar essa lealdade familiar. Isso é muito mais forte do que a gente imagina, né? Olá, Eric. Isso é muito mais forte do que a gente imagina. Então, precisa de uma ferramenta que seja forte também, a ponto de contribuir para que você consiga reverter isso, né? E quantas vezes a gente precisa ampliar o nosso olhar sistêmico, não? E muitas vezes a gente se culpa, eu não consigo, eu não sei por que eu não consigo. Essa história que eu contei, né, da constelação do menino, quando ele olha, quando ele consegue ressignificar que ele está olhando lá para o assassinato do tio-avô, e que ele não vai conseguir mudar essa história, e ele é liberado inconscientemente para viver a vida dele, e ele para de procrastinar, ele para de acordar atrasado, né, ele para de se culpar que ele é preguiçoso, que ele não consegue, que ele não tem força para conseguir as coisas normais que os rapazes de 18 anos conseguiam na idade dele e ele não. E a mãe, que é muito interessante, a mãe que levou ele para constelar também vê e para de falar que ele era preguiçoso, que a mãe falava, ele é muito preguiçoso, ele não faz as coisas direito,
ele repetiu de ano, tá cheio de DP lá na escola, né? No cursinho lá, ele não consegue se dedicar. Então, até a visão da mãe passa a ser mais respeitoso para com ele, né? Porque ele olhava para um lugar onde a mãe não queria olhar, né? E olhava para querer mudar toda aquela situação. Então, né? Então, as lealdades invisíveis, muitas vezes, elas são reflexo aí diretos no nosso comportamento, né? E às vezes eu pergunto para você, né? Quem é na sua família que conseguiu realizar o que desejava? O que que essa pessoa fez? Que de repente você pode olhar também, né? Quem tentou e não conseguiu também? Que às vezes a gente está olhando lá. E às vezes, gente, a gente olha com desrespeito. Por exemplo, eu olho para o meu pai, né? Eu olho lá para o meu pai, você, uma pessoa olha para o pai e fala: meu pai não conseguia as coisas. Meu pai sempre faliu. Ele montava alguma coisa e depois ele falhava. E aí a escassez voltava. Quando a gente pensava que ia ficar sossegado, aí acontecia alguma coisa, a gente voltava a ficar na escassez novamente. Aí eu pergunto, para onde você olha? Para o seu pai, para sua mãe, para os seus avós, né? Porque às vezes a gente só critica, né? Eu lembro que eu cresci, a minha família inteira, eu não conheci meu avô paterno. A turma chamava ele de querido velho, né? Era o querido velho. Eu só ouvia coisa ruim dele. Que ele bebia, que ele era safado, que ele traía minha avó, que ele não colocava dinheiro em casa, né? E aí, quando a gente quando a gente é, fica olhando para o que é ruim, aquilo amplia em nós, né? Eu não gostava do meu avô porque eu amava a minha avó e achava que a minha avó, lá, mas achava que a minha avó era uma coitada, e na verdade minha avó era uma mulher muito forte, né? Que viveu coisas assim, que venceu. E meu avô também era muito forte. Bom dia, Márcia, saudades também. Depois de olhar, de fazer um 360 graus na vida do meu avô, eu falei, poxa, ele também era forte, ele também tinha vários comprometimentos lá, cognitivos, tinha o vício. E hoje, na constelação, eu sei que uma pessoa que tem um vício na família, ele carrega um peso muito grande daquele sistema familiar, né? Eu falo que eles carregam o lixo e a gente não agradece, porque eles, de alguma forma, eles estão nos incomodando, né? E quando a gente olha para o incômodo, toda a dor, tudo aquilo que muitas vezes a gente critica, aquilo é uma oportunidade de evolução, de compreensão do porquê daquilo. A gente não aprende, quando a gente critica, a gente não aprende. E a gente repete. A gente não abre espaço para o novo, aí a gente procrastina. Aí a gente não consegue fazer o novo, porque eu estou olhando lá para trás, para o meu pai, para minha mãe, para meus antepassados, e só criticando. E a gente, quando critica, a gente está querendo, pedindo para repetir aquilo, para tentar, para mostrar que pode fazer diferente, eu posso fazer diferente, eu posso ser diferente, é assim que faz. E aí, quando a gente percebe, estamos patinando ali no mesmo lugar, né? Olha lá a Márcia falando, estou tão feliz que eu descobri a cidade de origem do meu avô e avó materna. Da minha avó materna, que delícia! Muito bom. Eu tenho muita vontade de ir na cidade onde a minha avó nasceu, meus avós nasceram. Não é tão longe daqui, nunca fui. Eu preciso abrir um espaço. Estou procrastinando isso. Por que será? Não é? Que eu posso olhar lá e ter um insight diferente sobre mim mesma, né? Vamos lá. Então,
existe, muitas vezes, existe culpa, né, de pensar em prosperar, de pensar em fazer algo novo, de realizar, sentir feliz, né? Eu lembro uma vez uma aluna falou assim: Nossa, eu estou me sentindo muito estranha. Eu tenho uma sobrinha que está doente, o meu irmão está muito triste, a minha mãe está com uma situação lá e está muito triste, mas me aconteceu algo tão legal no trabalho e eu estou feliz. E parece que eu não posso me sentir feliz porque isso de bom está me acontecendo. Então, às vezes, a gente não se permite. Imagina, se a gente, em torno de nós, dentro da realidade, a gente não se permite se sentir melhor, feliz, porque estamos merecendo, imagina dentro de um sistema onde muitas coisas aconteceram, muitas dores aconteceram, né? Mas, se a gente olha para as dores dessas pessoas e valoriza isso, independente se elas conseguiram alcançar o que desejavam ou não, é para a gente transformar todas essas histórias em força para nós, força motriz, né? Às vezes as pessoas, eu sou uma mulher preta, vocês estão vendo, né? E às vezes eu encontro com outras pessoas que elas ficam muito nas dores do que aconteceu, né, com os nossos antepassados. E fico olhando com crítica, fico olhando com muita dor. Eu olho também, né? Eu falo para as pessoas, eu até já falei aqui, se eu levasse uma chibatada, eu acho que eu teria pulado no rio mais próximo e me suicidado depois disso, tomado veneno depois disso, né? Mas eles não, eles conseguiram lidar com isso, com uma dor que talvez hoje eu não consiga lidar, né? Mas é, é algo. Poder olhar para tudo isso traz sim uma tristeza, mas a gente precisa pegar toda a força que eles tiveram para que eu chegasse, que a vida chegasse em mim e eu pudesse falar: a vida chegou em mim, a vida chegou em mim, a vida chegou em mim, a vida chegou em mim. Então eu preciso fazer algo bom, né? Eu preciso olhar para tudo isso. Então, olhar para o passado e tomar a força, né? Uma vez eu ouvi uma história, né? Uma moça queria muito ir para Disney e a mãe dela era empregada doméstica. A mãe fez de tudo. Nossa, ela economizou tudo que ela podia para a filha ir. Aí chegou no dia da viagem, né? A filha viu o sacrifício da mãe para poder ir para Disney. Aí chegou no dia da viagem, a filha falou: eu não vou, a senhora se sacrificou muito, eu não vou. E não foi. E às vezes os nossos ancestrais fizeram de tudo que eles podiam. Mesmo a gente olhando, fala, nossa, parece que foi tudo errado. Parece que foi tudo errado, tudo errado, tudo errado. E aí a gente olha e fala, fica olhando para os erros, e não é para os erros, não é para o que deu errado, não, não, não é para isso. A gente precisa olhar e falar, caramba, eles fizeram o que eles puderam, agora é minha vez de desfrutar da melhor forma possível e fazer o meu melhor também. Às vezes, é ingratidão que faz a gente procrastinar. Às vezes, é não perceber às vezes, é não perceber que o melhor foi feito, que agora é a nossa vez de fazer o nosso melhor com o que tem. Eles fizeram o melhor com o que eles tinham, né? E eles fizeram o que eles puderam, dentro da moralidade, dentro da educação, dentro, enfim. E a gente vai repetir, fazendo do mesmo jeito, ou a gente pode melhorar, fazendo um pouquinho diferente. E um pouco diferente, viu, gente? Você não vai fazer muito diferente, não, né? Ah, eu estou aqui pensando, né, no jogador de futebol lá da Espanha, né? Que foi fazendo diferente, foi aproveitando, né? E fez diferente. Mas quando ele fala, né, de como lidar com a pressão, né, ele volta lá a falar: olha, meu pai era catador de coisas para poder vender e me alimentar. Minha mãe, aos 16 anos, me teve.
que é pressão hoje? E às vezes a gente fica incomodado, né? Ficando muito tempo lá, sentindo pressionado. Ok? Então, é. Mas vamos pensar, se você não tivesse medo, se você não tivesse culpa, não tivesse nenhuma expectativa de alguém sobre você, qual seria seu próximo passo para lidar aí, também com o que você precisa? Qual é o seu menor movimento que você pode fazer para ir ao encontro do que você precisa fazer? O menor movimento, você não precisa fazer muito. E pôr uma sequência aí nisso tudo. Talvez não é lutar contra a procrastinação. Talvez é compreender, você se compreender de dentro para fora, né? O quanto você precisa evoluir para você conseguir o que você quer. E às vezes é ficar em paz com quem está dentro de você. Quando eu falo isso, né, dentro de nós não tem só a gente, né? Tem centenas de pessoas, centenas, né? Tem pai, tem avós, tem bisavós, tataravós, triavós, pentavós, né? Hexavós, sei lá que voz, mas tem, né? E o que você quer dessa ancestralidade? O que que você quer de todos os aprendizados que eles tiveram? O que que vocês acham que eles tiveram de fazer para que a vida chegasse em nós? E a vida chegou numa potência. E o que você quer fazer com essa vida? Uhum. Às vezes é preciso olhar para dentro. E quando eu falo olhar para dentro, é olhar para toda essa ancestralidade e ver onde que está dando um curto-circuito aí. Porque se tem tanta força, se a vida veio de um lugar que tiveram tantas adversidades, tantos problemas, tantas soluções, né? Tantas escassez, tantas farturas e abundâncias, por que que a gente está ligado a uma dor hoje? O que é que te liga a essa dor? E o que é que te faz permanecer nessa dor, parado, estagnado? Onde que a sua essência está realmente? Está no aqui e agora? Ou está parado olhando alguma coisa que não deu certo no passado, que não seja nem sua? Como esse garoto, do exemplo que eu contei, que estava parado olhando para o assassinato do tio avô. É, às vezes gagueira, gente, né? Esse menino tinha lá, né, chamado de TDAH, mas às vezes é uma gagueira, às vezes é uma dor no estômago, às vezes é um descontrole da vida que a gente não percebe, né? Inocência nossa, achar que está só ligado às questões da atualidade, né? Acho que a gente precisa fazer um check-up geral. Um diagnóstico sistêmico pode ajudar. Falando em diagnóstico sistêmico, amanhã eu estarei fazendo uma live, 1 hora da tarde, com a Ingrid Werneck, e nós estamos com vagas abertas para uma imersão no dia 1º de agosto, que é sobre vendas sistêmica. Eu fiz uma mentoria com a Ingrid Werneck, gostei muito, né? E quando se fala em venda sistêmica, tudo que é sistêmico, gente, não é só um pedacinho, é um mergulho mais profundo em nós, para a gente entender o que é que realmente trava a gente, de repente, numa venda. Você trabalha com o quê? Ah, você trabalha, você é cabeleireira, você vende no comércio, você vende roupas, você vende serviços, né? É terapeuta. Terapeuta, então, falar em vender parece que está falando, pedindo para fazer um sacrifício, né? Eu sou psicóloga há 30 anos, nunca falei essa palavra venda, né? O cliente vem e eu cuido do cliente, o cliente vai embora, e se ele voltar de novo eu cuido, né? Então não tem venda, né? E hoje, diante de tantas coisas, né? Falar em venda, para mim, é falar de relacionamento, relacionamento com quem vem é, se dispor a utilizar o meu serviço, né?
Então, isso precisa ser vivido. E a Ingrid Beneck, ela mostrou para mim que vender, né, tem a ver com respeito, tem a ver com o nosso interior, tem a ver com a nossa relação com essas pessoas do nosso sistema familiar que estão em nós, né? Que às vezes a gente está aqui brigando com o pai, com a mãe, com o avô, com alguém do nosso sistema familiar e não tem disponibilidade para se relacionar melhor com outras pessoas. Então, venda sistêmica tem a ver com isso, né? Você está mais ligada aí, né, com problemas internos seus e por isso não consegue externar, ou como que é isso? Será que eu consigo ter uma boa relação com os meus clientes se eu não estou tendo uma boa relação comigo mesma? E comigo mesma, quando eu falo, sou eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, meus avós, meus tataravós, né? Como que é isso? Né? Se eu não estou bem com eles, como que eu vou ficar bem aqui, né? Eu vou procrastinar mesmo, não tem jeito, tá bom? Eu ainda tenho hoje é dia 21. Eu ainda tenho alguns horários para atendimento, para constelação familiar, até o dia 31 de julho. Dia 1º a gente vai abrir o mês com essa imersão, será um sábado de manhã e à tarde. Eu acredito que vocês poderão também desfrutar. É um precinho, gente, ó. Vocês vão poder descobrir coisas que às vezes vocês não descobriram há anos na vida de vocês, num trabalho como esse, uma imersão como essa de vendas, tá bom? E eu continuo aqui no Instagram, continuo por aqui. Desejo que vocês tenham uma ótima semana, aproveitem. Hoje é 21 de julho já estamos aí já mergulhados no segundo semestre. O tempo está correndo. E se vocês desejam realizar algo, me chamem no direct. Sheila, vamos conversar. A gente marca um horário aí, a gente bate um papo, tá bom? E quem quiser saber o que é diagnóstico sistêmico, e eu estou para oferecer uma constelação em grupo. Verei se é no dia 24, no dia 31, uma sexta-feira à tarde, para que algumas pessoas que trabalham à noite não podem participar. Então, eu vou avisar aí na internet, aqui no Instagram, fiquem de olho para que vocês possam participar, tá bom? Beijo, gente. Muito obrigado quem passou aqui, quem passará. Tudo de bom, até mais.